Mano, Stranger Things tinha que voltar. E voltou com tudo. A chegada do Vecna nessa temporada foi impactante. Os roteiros deixaram pistas espalhadas por toda parte. E eu vou caçar todas com vocês. Vamos destrinchar datas, números, referências e nada fica de fora da nossa investigação. Bora entender qual é o plano do Vecna com as crianças, qual é a real sobre o Upside Down e como a série tá usando simbologia, geometria sagrada e padrões para abrir uma ponte entre mundos. Então, galera, sem mais enrolação, bora! Eu tô empolgado pra caramba pra voltar a falar de Stranger Things. Vamos comentar a transformação do Justin, o Will despertando os poderes do Mind Flyer. Velho, é muita coisa. E aí, galera? O primeiro episódio já confirma uma teoria antiga do fandom. Quem perseguiu o Will no piloto não era só um Demogorgon aleatório. Tem mão do Vecna nisso. Faz sentido, porque os Demogorgons não são mais bestiais, não tão calculistas, não têm a sutileza de manipular mente e cenário como o próprio Vecna. A série nunca explicou direito como o Will sobreviveu ao Upside Down ou como ele apareceu depois, machucado e entubado naquela primeira temporada. Nesta quinta, mostram que o Vecna manipulou isso e que o plano dele envolve repetir esse processo com outras crianças. Só que o Will não vai aceitar que mais crianças sofram o que ele sofreu. A história começou com o Will e, de certa forma, pode muito bem terminar com ele. Mas antes de focar só no Will, vamos pro cenário geral. Hawkins. A quarta temporada deixou a cidade destruída. Foi como um terremoto de magnitude alta. A série mostrou rasgos e espaços temporais por toda parte. Agora, sinocentos dias se passaram desde aquilo. A quarta temporada termina em 27 de março de 1986. A quinta recomeça em 3 de novembro de 1987, um ano e 8 meses depois, e 3 dias antes do quarto aniversário do sequestro do Will, 6 de novembro de 1983. Datas importam, não existe coincidência. Essa linha do tempo ajuda a entender quanto Hawkins mudou nesses 500 dias. O exército cobriu as rachaduras com uma barreira gigantesca. A molecada cresceu, muita gente morreu, a cidade ainda está sob quarentena. Tudo isso molda o clima da temporada. E claro, para a narrativa faz sentido. A vida continua mesmo depois das catástrofes. Escola funcionando, rotinas retomadas, o realismo do time skip funcionou. Tem personagens que sofreram mudanças práticas. Steve e Robin acharam novos caminhos. O Steve continuou com seu papel de protetor, mas agora com responsabilidades diferentes. Robin encontrou lugar para usar o que mais faz bem, falar e investigar. Murray virou o contato que traz suprimentos, equipamento e informação fora da cidade, tipo operador de contrabando intelectual. Se liga! Em termos de ambientação, curti que essa temporada deixou um pouco menos vibe da época na tela, menos referências pop explícitas e focou mais na progressão da história. Esse cheiro de década às vezes é o que deixa a série aconchegante, mas aqui a escolha foi acelerar a trama. Ainda assim, teve espaço para mostrar pequenas cenas de ambientação, tipo o Steve lá trocando fitas de efeitos sonoros, que funcionaram muito bem como consolação. Hawkins está meio isolada, fudida pela radiação do Upside Down, e isso explica o mercado paralelo. Chocolate, festa infantil, tudo virou mercadoria rara. Murray vira aquele cara que fornece de tudo. Armas, localizadores, equipamentos, e isso dá um tom quase de economia de guerra na cidade. Esse cenário permite que o grupo se organize de forma mais autônoma, tipo uma resistência local. A cidade virou base improvisada para os protagonistas, estação de rádio vazia, prédios danificados, gente desabrigada, ambiente pós-catástrofe, mas onde a rotina insiste em existir é o verossímil. O time se reorganiza, cada um carrega as sequelas do que aconteceu antes. Isso gera arcos interessantes de desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, ninguém mudou tanto quanto o Dustin. Depois da morte do Ed, o Dustin saiu do garoto alegre, que era para mais uma versão mais fechada e sombria. Quase um punk melancólico, amigo das cobras, jaqueta pesada. É um 180 graus do personagem, ele passou a viver como Ed viveria, e isso dá profundidade ao duelo internalizado dele. E essa mudança, logo essa mudança, afeta as relações, especialmente com Steve. Agora as discussões ficam mais tensas, menos galhofas de amizade. Já o Lucas teve seu arco na temporada anterior, quando escolheu ficar com os amigos em vez de correr atrás de status social. Aqui ele reafirma essa postura e protege os amigos, enfrentando os caras do time de basquete que atacam o Dustin. E galera, pra mim não tem como não. O ápice dessa temporada, o maior salto dessa temporada, pra mim,
é o Will. Durante muito tempo, ele foi o coração da série, alvo do Upside Down, a criança que precisava ser salva e que mantinha um grupo unido. Na quarta temporada, grande parte do arco do Will foi reduzida ao ciúme em relação a Eleven, e isso soou limitado. Nesta quinta, o roteiro corrige isso, devolver o propósito de Will, galera. Ele tá desde o início da série com muitas coisas para serem pautadas ao longo da série, e isso tudo só foi ser jogado tudo pra quinta temporada. Basicamente, depois de tanto tempo, um personagem que poderia ser muito bem explorado antes, agora foi ser finalmente levado ao ápice nesta quinta temporada de Stranger Things. E pra mim, a melhor jogada foi transformar a relação dele com a Robin numa amizade curadoura. Robin é uma das personagens mais fortes da série, sarcástica, afiada, e faz sentido ela ajudar o Will a se reencontrar. O arco dele vira sobre identidade, não é só sobre o Mike, é sobre o próprio Will tentando descobrir o seu próprio brilho, liderar e assumir as suas responsabilidades. Mike também vinha reduzido a um papel de namorado. O arco dele perdeu brilho em temporadas anteriores. Aqui eles trazem de volta traços do Mike que fazem sentido. Criatividade, lideranças em missões reais, não só partidas de Dungeons & Dragons. A maturidade aumenta. Agora esses talentos têm impactos em situações de vida e de morte. E a evolução da Eleven, por sua vez, é técnica. Ela aprendeu a controlar melhor os poderes, infiltração, manipulações, até ações letais. Essa precisão tem custo. Quando ela abre portais, por exemplo, o uso extremo faz seu corpo pagar um preço. Isso cria um contraste com Will, que na reta final parece operar sem tanto desgaste físico. E galera, por boa parte dessa série, a gente sempre achou que Eleven era fodona, por ela ser a única das garotas e dos garotos que conseguia ter superpoderes. Porém, como toda boa personagem com superpoderes em alguma série, ela precisava de um nerf. E o nerf dela foi basicamente ela pagar com o desgaste físico. Cada vez que ela utilizava muito seus poderes e até abria portais, ela se feria muito e se sentia muito cansada. Já o Will, dessa vez com praticamente os mesmos poderes que ela, só que dessa vez controlando o Demogorgons, ele parece não se cansar utilizando poderes, o que só prova que o personagem tá cada vez mais bravo. Mas galera, essa ainda foi apenas a parte 1 da nossa análise aí do episódio 1 ao 4 da quinta temporada de Stranger Things. E se vocês querem ver a segunda parte aqui no canal, eu só vou fazer com uma condição. Se vocês chegarem aí, derem um like, se inscreverem no canal e apertarem o sininho. E se aí embaixo nos comentários vocês escreverem aí #Stranger Things 5, que aí sim eu vou estar trazendo essa parte 2 e quem sabe até uma parte 3, né galera? Isso se vocês merecerem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, valeu aí por tudo. Então, galera, valeu, paz, fui!